Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci. Episódio número 100. Chegamos lá. Tem até um bolinho pra gente, né? Na verdade, só pra mostrar o nosso golpe, tecnicamente esse é o episódio 101. Né? Que aí depois que o Norton postou semana passada, disse, pastor, era o episódio 100, disse, bota episódio 99,5. Deu uma manipulada. Bota episódio 99,5, deixa o 100 para da próxima semana, né? Faz quanto tempo que a gente começou isso? Foi no meio da pandemia, não foi? Eu não vou saber exatamente o mês, mas foi pandemia, 2020. Que eu te liguei. 2020, é. Foi que eu te liguei pra gente fazer, né, tudo tal. E estamos lá, né? Que a gente falhou, teve um hiatozinho aí que a gente ficou sem gravar. Mas estamos aqui, chegamos no episódio 100. Né? Acho que é uma empreitada que eu espero que a gente continue. Acho que para mim tem sido uma bênção nesse sentido de conversar um pouco sobre alguns assuntos, né? Debater. Até alguns assuntos que a gente trouxe. E é uma coisa que a gente vai estar fazendo mais pessoalmente também, que é trazer o pessoal comentando, né? Já trouxe gente para falar de aborto, não foi para falar de criança, uso de tela, né? Teve recentemente a questão do autismo, né? E as nossas mulheres participaram. Dos Dias dos Namorados, né? Agora. Então, já teve muita coisa que a gente fez, né? E acredito, graças a Deus, agora a gente pode estar pensando em expandir mesmo, né? Esses aspectos com aquele podcast tipo autismo, trazer para falar. Já até convidei, viu, Alci? Ele tecnicamente já aceitou um delegado para falar aqui isso para a gente sobre porte de armas, essas coisas. Sim, você disse. Sabe? Boa. Aí eu quero convidar um outro para ver se vem também, ficar pelo menos 2 aqui. Na verdade, minha vontade é de convidar uma delegada que está ficando aqui a nossa igreja, ficar os 2. E aí, projeto mais para frente aí também de trazer gente para falar, homeschooling de novo, uma pauta que o pessoal até pediu, sabe? Então, siga orando pela gente aí. Obrigado você que tem acompanhado a gente, né? Divulgado. Eu estava numa vez desse jeito, assim. Eu estava lá na escola da Diane, sentado, esperando ela na biblioteca, ela largar. Aí passou um brother que eu nunca vi pintado de azul. Então, você que está me ouvindo, nunca vi pintado de azul. Aí ele passou, pastor Leonardo, eu escuto muito podcast. Ele não me ligou com o pastor do Jockey, mas por causa do podcast, entendeu? Aí eu disse, Anne. Isso era na escola. Na escola. Quem é o brother? Aí pronto, ela falou o nome, que eu já esqueci, mas ele é professor de matemática na escola dos meus filhos. E ele é lá da Pissarreira. Aí então ele tá ouvindo, ele sabe quem é. Tá? Cara, aconteceu algo parecido comigo e para mostrar até uma amplitude legal do podcast, o camarada do sul do Piauí. A gente num evento de homeschool, aí ele bateu em mim e fez, o senhor é o pastor Alci do Papo, né? Aí eu pensei, do papo, já até íntimo. Pois é, e isso me surpreendeu, porque imagina, né? Pois é, sabe? Esse é o ponto, é por isso que às vezes a gente perde um pouco a dimensão e fica até o pedido, não do ponto de vista de sucesso nem nada, porque isso foi uma coisa não sei, que a gente estabeleceu desde o princípio, que a gente não está preocupado em fazer dinheiro, fama, né, esse tipo de coisa. Não, a gente é pastor de igreja mesmo, né, simplesmente amplificar um pouco mais a voz que a gente está usando aqui na igreja. Mas foi engraçado conversando com algumas pessoas aqui, pastor, minha irmã, escuta seus podcasts tudinho, ela lá de Floriano. Aí eu disse, é mesmo, então compartilha esses treinos. Avisa pra gente a ideia de ter um retorno, né, saber como é que tá e tudo tal. Tá certo? Então, você que escutou aí desde o início, obrigado, continue escutando e continue divulgando, né? Hoje, no final da pauta de hoje, a gente vai estar fazendo finalmente o sorteio, né, das canecas e dos livros, tá bom? Então, no final aqui do episódio, o Norton aí vai estar coordenando os 3 sorteios para ser divulgado no podcast de hoje e nós vamos entrar em contato com você como fazer a entrega, tá bom? Alci, semana passada, na verdade, né? Então, hoje nem tecnicamente nem um resumo da semana, mas está dentro de atualidades ainda. Um pastor que aí, deixa eu deixar isso muito claro,
eu não vou citar o nome. Não porque eu não quero me envolver em confusão judicial, mas é porque eu não quero que você vá ver o vídeo. Justo, justo. Entendeu? Não é porque eu não quero confusão social e tudo, não quero me envolver em treta, porque eu não quero que você vá ver o vídeo. Os vídeos desse cara, eu não clico. Eu simplesmente não clico. Porque eu sei que o que ele quer é ser famoso. Então, eu não... Sabe o que é não clicar? Quando me mandam assim, pastor, você já viu esse vídeo aqui? Aí eu digo assim, resuma. Eu não clico. Mas, pastor, veja, é pertinente, não clico. Aí mandaram um vídeo dele. O cara já começou, e eu posso dizer até o nome dele, que aqui ajuda também no papo. Nosso agradecimento também ao Ivaldo, né, que alimenta o Instagram da igreja com as coisas do papo também. Ele já começou assim, pastor, eu sei que você não vê vídeo dele. Eu sei que você não vê vídeo dele, tudo, mas veja esse. Eu não vi. Eu digo, não vi. E disse para ele, não vou ver. Mas como ele mandou o link, é quando você manda para o WhatsApp o link, ele manda aquela janelinha aqui. Isso. Né? Resume, né? Qual é o nome do vídeo, Alci? Diz aí. Para não ser injusto. Grandes teólogos que encobrem abusos em suas igrejas. Alci, veja. Mesmo que tu não saiba o conteúdo do vídeo, o título do vídeo é esse. Qual o ponto de um vídeo desse? Sem ver o vídeo, como eu não vejo. Tu também não viu, né? Não. Então, eu e tu, a gente não viu. Sem ver o vídeo, qual é o ponto de qualquer pessoa na face da Terra fazer um vídeo desse? Bateu o olho, batendo o olho, a minha impressão é que ele quer macular a igreja de Cristo. Destruir a boa fama da igreja. Isso foi a primeira coisa que eu comentei com o Ivaldo, que me mandou. Sabe? Eu falei assim, Ivaldo, imagina se eu faço um vídeo falando assim, top 10 pastores pedófilos. Tá muito distante, não. Mas vamos lá. Top 10, porque veja, Alci, a gente tem alguma dúvida que existe pastor pedófilo? Nenhuma. Infelizmente, tá certo? E eu comentei isso há anos atrás, com essa facilidade no Brasil que se tem de abrir igreja, né? E nesse sentido, é uma coisa que é até interessante, né? Antigamente, a referência era assim, se o interior não tiver uma igreja católica e um Banco do Brasil, não é interior. Até a própria fala mudou, né? Que agora, se não tiver uma Assembleia de Deus... E, nesse sentido, nossos irmãos da Assembleia de Deus estão corretos. Sim, claro. Claro. Mas eu quero pontuar o quê? Que agora você vai em tudo que é rua, aqui em Teresina, tem uma igreja de bairro. Mesmo. E igreja de bairro é a igreja tradicionalmente neopentecostal. Só que tu acha que a imprensa faz diferença entre igreja neopentecostal, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus? Absolutamente não. Eles chamam de evangelho. Aí eu disse, anos atrás, conversando com minha esposa, eu Xane, anote, o que vai chover de casa de pastor pedófilo, pastor que abusou de gente, não está no gibi, não vai estar no gibi. Recentemente teve aí um caso de um cara que abusou das meninas, que bulinava as meninas, né, tocando nas partes íntimas dela, que era para expulsar o demônio da safadeza. O cara alegava isso. O pastor. E teve um evento, em função daqueles problemas que a gente passou aqui, relacionados a um pastor que saiu do pastorado, eu entrei num grupo católico romano para ver algumas postagens. 007, evangélico. Certo. Aí lá, uma das alegações de um dos caras era essa. A manchete era justamente isso, o pastor é descoberto praticando pedofilia. Aí o camarada dizia assim, evangélicos, aquilo que era a alegação de anos atrás contra nós, tá aí, ó. Então veja, a gente sabe disso, não há dúvida. O ponto é, eu como pastor, eu vou destacar isso por quê? Qual o propósito? Aí veja, esse podcast vai ter pelo menos 3 etapas aqui. Qual o ponto de fazer um vídeo desse? Tá? Como esse assunto deve ser abordado e no que isso mancha os pastores citados. Então, vamos pegar esses 3 pontos aqui, certo? Então, primeira coisa, qual é o ponto de fazer um vídeo desse? Tá?
Porque, veja, assim, assim, eu confesso que eu tenho até que me controlar para não chorar, e não estou sendo sensacionalista, não. No sentido, de todas, se a gente for pegar aquela divisão clássica da teologia sistemática, a martologia, teontologia, tal. Eclesiologia é a minha favorita. De longe, de muito longe, sabe? É a parte da sistemática que eu mais gosto de estudar. Porque quando você vê que a igreja, quando, em particular, o apóstolo Paulo e Pedro fazem isso muito bem, que é o quê? Como é que Pedro chama a igreja lá em 1 Pedro 2? Vós sois. Aí usa todos os termos do Antigo Testamento, né? Raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, sabe qual é a parte... Aí pronto, aí tem gente que gosta muito desse versículo, né, Alci, para... Olha como a igreja é tchananã, tchananã, tchananã. Mas é o final do versículo que sempre me quebra. Que ele fala assim, que fosse chamados para anunciar as obras daquele que vos chamou. Ou seja, então a ênfase da igreja não é o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva, mas aquele que transformou aquelas pessoas nisso. A igreja é para ser um outdoor do Deus que a chama. E é humilhante para a gente, Alci, quando a gente para observar que a igreja ela não é composta de anjos, mas de pecadores como eu e você, que éramos das trevas, que Deus nos resgatou do reino do Filho do seu amor, de pessoas que estão num processo de santificação, que vão cair, que vão pecar, que infelizmente vão desonrar o nome de Deus, mas que pela graça e o poder de Cristo Jesus continuam sendo igreja. Ou seja, a gente não faz ideia do privilégio que é ser igreja por muitas vezes. A gente não faz. A gente perde a noção de olhar para a igreja como aquilo que ela é, como a noiva de Cristo, a coluna e baluarte da verdade. Como eu não gosto de usar essa expressão, porque isso soa muito perto do romanismo, mas é Maeli que gosta, né? Falar que a igreja é a mãe dos crentes. E a gente, por muitas vezes, a gente começar por essa parte, a gente não tem essa admiração. Aí, o mundo, então, é que não vai ter mesmo. O mundo é que vai estar destacando não o Deus da igreja, mas as pessoas desse Deus. Olha como o pastor Alci é, olha como o pastor Leonardo é, olha como o Norton é. Aí chega um cara que é da igreja, pastor, e bota o holofote exatamente isso. Olha como a igreja encobre escândalo. Eu não consigo processar isso não, sabe, Alcito? Sendo muito sincero. Concordo contigo, né? Não há justificativa, né? Todas as que possam ser colocadas sobre a mesa não se tornam justificativas de fato, né? Eu acredito que tudo isso que você arrazoou aí, que não tem nem o que acrescentar absolutamente, é mais do que motivo para a gente proteger a própria idoneidade, a própria boa fama da igreja por causa do que você disse. Não tem a ver conosco, tem a ver com aquele que é o Senhor da igreja, né? A gente tem até a oração sacerdotal de Cristo, né, em que ele ora para que nós fôssemos unidos, com o fim de que o mundo visse essa união do Pai e do Filho. Então, a igreja não tem um fim em si mesma, né? A igreja aponta para alguém. E se alguém que é da igreja, líder da igreja, faz com que a igreja cheire mal para aqueles que estão de fora, é terrível. Então não tem justificativa. Sabe? E assim, é triste demais isso, sabe? Eu digo, caramba, não é o ponto. Eu não posso dar munição pro inimigo, não. Ó, tá aqui. Atira na gente. Ao contrário, né? Ou seja, tem um livro que volta e meia eu falo dele aqui. Tu já leu Cartas do Inferno, né? Cartas do Diabo, você aprendeu. Pronto. Yeah. Recomendo todo crente ler. Sabe? Dá uma lida nele. Né? E aí é uma coisa que é interessante. Né? Eu acho que o livro abre dessa forma. O demônio odeia ser caçoado. Né? Porque e o arrazoado de C.S. Lewis é qual? De que é uma das poucas coisas que a Bíblia é muito explícita. De Deus não se zomba.
Então, o diabo ele vai mostrar exatamente de que ele quer ser feito Deus, então ele não quer ser zombado porque ele entende que ele é feito Deus. Então, você zombar o diabo é um instrumento muito certo de mostrar exatamente o fato que ele não é Deus. Tá? E a gente vira muito de zombaria. Exato. Só que o que me quebra, o que me deixa... Quebra não, o que me deixa com raiva é porque alguém é na igreja. Se fosse um ímpio fazendo isso... Totalmente esperado. E para nossa vergonha. Não era o caso da gente chegar e dizer assim, ah, não, mas veja bem, o quem é que não tem defeito? Era dizer, irmãos, olha... Lançar o rosto no chão. Tem isso mesmo, infelizmente. Agora, a igreja deixou de ser igreja por causa disso? Uma coisa que eu sempre digo nos pré-nupciais aqui, quando eu faço com os casais, que o casamento, assim como a igreja, são as duas únicas instituições que, apesar dos seus proponentes imperfeitos, a instituição é perfeita. A instituição é perfeita. Então, quando você for fazer algo de errado no seu casamento, lembre-se que você está zelando por uma instituição. Então, se eu erro com a minha esposa, o Alcino vai ver Leonardo, vai ver o casamento dele como é. Então, eu tenho que zelar por essa instituição. Então, alguém pode argumentar embaixo dos comentários e dizer assim, ah, pastor, o ponto desse vídeo é informar os crentes disso. Eu pensei nessa justificativa. Vamos lá. E aí eu pensei, me lembrei... Lembra o título do vídeo? O título está aqui. Grandes teólogos que encobrem abusos em suas igrejas. Então, veja. Esse título aqui é clickbait do início ao final. Porque ele nem chama de pastores. É para chamar a atenção logo, para minar os medalhões, né? Grandes teólogos. Aí porque, meu amigo, o título podia ser muito bem assim: abusos encobertos pelas igrejas. Já seria errado. Uhum. A título de curiosidade, o Ivaldo falou se ele cita o nome dos carinhas lá Cita. Os dois, todo mundo pontuaram para mim, porque sabe que eu gosto deles. É o Douglas Wilson e o John MacArthur. Tá certo? Como eu falei, como eu não vi o vídeo, parece que tem um Franklin Graham no meio, que recentemente estourou até um caso, esse eu vi, na instituição do Franklin Graham. Tá? Mas os dois que as pessoas pontuaram para mim foi Douglas Wilson e o John MacArthur. Certo? Veja. Eu pensei nessa de informação. Aí me tira uma dúvida, Alci. A tua esposa, a Rafael, tem defeitos? Com certeza. Minha esposa tem. Menos do que eu, mas tem. Então, eu chegar lá, numa rede social, e dizer assim, a minha esposa é isso, e largar o pau nela. Tecnicamente, eu vou estar dizendo a verdade. Sempre porque eu estou nem mentindo. Estou pegando um pecado dela e expondo. Pum. Então, veja, eu não menti. Mas o que eu fiz foi certo? Não. Por quê? Desonrou, tornou público algo que tem que ser tratado privado, mesmo que seja um pecado público, há um ambiente correto de ser tratado, enfim. Exato. Então, e esse é o ponto. O nosso propósito aqui nesse vídeo não é dizer a gente tem que encobrir essas coisas. Mas também não é o caso da gente ficar divulgando. Lembra quando teve um adultério aqui na nossa igreja? Lembra quando aconteceu? Não é o caso. É por isso que eu gosto muito do texto de 1 Coríntios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo vai dizer, não se esqueçam, não herdarão o reino dos céus. Aí vai dizer uma lista de pecados. Mas aí veja como é lindo, na minha opinião, quando Paulo olha. Como éreis alguns de vós no passado, mas hoje foram santificados. Paulo está enfatizando aquilo que o cara é, não é? Ó, fulaninho, lembra que tu era homossexual? Cicraninha, lembra que tu era um adúltero? Não, amigo, Cristo, ele está enfatizando o poder transformador do evangelho. Uhum. É isso que tem que ser destacado na igreja. Tá? Então, se o ponto fosse ser simplesmente uma informação, tá? Que é uma coisa que, meu amigo,
Quer ler bagaceira? Pegue qualquer livro de história da igreja. Pronto. E na condição de pastor, de líder, não sei exatamente se ele é pastor, se ele é teólogo. Ele é só. Pastor. Pois bem, na condição de pastor, ele até poderia fazer isso. Sua igreja, ó, irmãos, aconteceu isso, tá. Mas na medida em que ele coloca na internet, com uma chamada tão clicável assim, é curtida, é popularização, coisa desse tipo. E sabe o que é pior? É que a gente está comentando aqui em off antes. Volta e meia a gente recebe pessoas de outras igrejas que aconteceram pecados, problemas, escândalos na liderança. E sabe o que é mais interessante? É o seguinte, nenhuma dessas pessoas que chegaram aqui no Jockey, por exemplo, achou aquela igreja uma desgraça. Ó o que aconteceu. Pastor, eu não quero falar mal da igreja, não. Em alguns casos ele até diz assim, pastor, eu só vou falar o que aconteceu se o senhor de fato perguntar, mas eu não queria nem falar. Vê! A própria mentalidade do membro é de não querer expor. É isso mesmo. Se eu perguntar mesmo, eu disse, não, meu irmão, o meu ponto é, lhe envolveu, você pergunta assim, lhe envolveu em alguma área, você é parte integrante do problema? Não, aconteceu foi na liderança. Pronto. Mas veja que até pra gente os caras têm dedo para dizer, porque na cabeça deles, e aí entenda, né? Tô falando mal do ungido do Senhor. Não, é da igreja. A igreja. O amor pela igreja, né? Você quer bem aquela instituição. A gente vive tempos difíceis de tentar desinstitucionalizar, nem a palavra está certa, mas sim, um desamor pela instituição no modo geral, né? Então talvez isso também se reflita, não sei se nele exatamente, mas em alguns casos sim. Mas dele o que me convence é isso, sabe? A gente sabe o histórico, a gente sabe quem é, mas pela ponta dos crentes, não. Os crentes, a gente que está na igreja há 14, 17 anos, como né? pastor. Como pastor. O que a gente tem, eu pelo menos e você não diferentemente, tem visto é amor do crente, é de fato o zelo do crente pela igreja, até mesmo aqueles que são os pivôs de pecado, eles de fato têm amor pela igreja, se arrependem do escândalo que causaram na igreja, é o que a gente vê incomumente, né? Cara, então, já disse, quer ler sobre o problema da igreja, pegue qualquer livro de história da igreja, qualquer um. Eu li, faz um tempinho já, estava até relendo só umas partes dele agora, Calvino, Genebra e Reforma. Rapaz, não, deixa eu dar esse exemplo para a última etapa, que aí vai falar de um grande teólogo. Pronto, vamos para a segunda etapa. E como é que a igreja deve abordar isso, Alci? Então, aconteceu esses escândalos, tá certo? Um pastor, veja, recentemente aconteceu no nosso caso, né? Sim. Ou seja, sem entrar em nomes ou detalhes, no nosso contexto aqui, caso você seja fora do Piauí, tivemos recentemente, e se bem que nesse caso a gente poderia até dizer não, mas não vamos dar propaganda não, né? Porque foi tão público, né? Deu até num jornal local aqui, né? Um pastor, e ele fez piadinha, esse cara também, não foi? Parece que fez, foi. Parece que fez. Alguém me botou aí, pastor, que estão dizendo, aí mandaram um tweet desse cara do vídeo. Ah, não sei. Foi. Que resumindo, um pastor presbiteriano que apostatou da fé e foi para a fé romana. Tá? Então, um caso desse acontece, por exemplo. Então, só para pegar os exemplos que ele dá, porque a ênfase do vídeo dele, pelo que alguém me disse, é de abuso sexual. Tá, que é um caso diferente. Mas eu viajei, então o carinha aí da apostasia, ele fez uma piadinha recentemente, ou foi naquela época? Foi. Foi. Aí, dito isso, recentemente não, naquela época que estourou tudo. Tá, estourou tudo. Peguei. Estourou tudo. Agora, vamos trocar o caso então. Uhum. Que um pastor do nosso presbitério foi descoberto pedofilia. Vamos lá pegar o caso. Uhum. Abusou sexualmente de uma menor de idade na igreja dele. Uhum. Como é a maneira de a gente abordar isso? No caso em particular da pedofilia, envolveria até questões civis. Isso. Né? Mas, enfim, a gente tem um trâmite nosso particular que submete o indivíduo à disciplina eclesiástica, né? A disciplina eclesiástica... Seja pastor, seja membro. Seja pastor membro. A disciplina eclesiástica tem para ela fatores agravantes e atenuantes. Em sendo um pastor, então, o fator é agravante. E ele, como foi o caso do pecado de apostasia, eu nunca peguei em particular, não sei você, um caso de pedofilia. Mas de pedofilia não. Mas de escândalo sexual, mais de um. Então, basicamente, como é um pecado público, ele é tratado publicamente, isto é, o pecado dele é exposto, no sentido de que ele vai ser ou exonerado ou algumas outras penas menores. Isso vai ser publicado à igreja, a igreja vai tomar ciência do pecado e da pena aplicada àquele pastor.
mas isso também não é alardeado aos quatro cantos para fazer menção do pecado da pessoa, muito menos tentando macular a igreja. Mas a gente trata, e se for o caso de pedofilia em particular, a gente entrega à justiça civil, ou outros casos que envolvem talvez violência feminina, a mulheres, melhor dizendo, entrega à justiça civil. Então veja que na igreja presbiteriana, se funcionar como deve. Sim, então, temos vai que assumir, ter, exatamente. É possível que tenha, infelizmente, igrejas por aí afora que queira acobertar. A gente tem que assumir que, infelizmente, isso aconteceu e acontece. Mas no sistema funcionando como deve, que é o que a gente deve assumir. Então, na igreja presbiteriana, nós vamos ter tratado de forma pública e o pecador é punido por conta disso. E até para deixar claro, a gente tem 3 documentos, sobretudo um documento que não é nem documento, é escritura sagrada, mas a gente tem as nossas confissões de fé e a nossa Constituição, que todas elas rezam a mesma coisa, né? Que o cidadão deve ser disciplinado. Então isso é ponto fechado. Tanto é que é uma das marcas da igreja, né? Que a nossa confissão de fé também concorda, a fiel exercício da disciplina, porque é a maneira como aquela igreja trata o pecado. Uhum. Então veja que a própria Bíblia vai dizer, posso pontuar, que o pecado deve ser exposto para que o pecador tema aquilo. Né? Gálatas 6:2 vai pontuar, 6:1, perdão, que quando você vai confrontar uma pessoa com um pecado, Paulo diz logo, faz com ternura e se abstém daquilo. Ou seja, olha para você não fazer. Mas veja que a ideia é restaurar aquela pessoa. Então, como o assunto deve ser abordado? De forma pública, mas no seu trâmite. Não é colocar um vídeo na internet, olhe. Veja, eu só consigo ver um cenário. Veja, eu só consigo ver um cenário de um vídeo na internet. Só um cenário. E pronto, para nem parecer assim, vou apontar o dedo e falar de mim. Deus me livre e guarde, vamos supor que eu fiz isso. Tá certo? Eu fiz isso. Que eu cheguei e molestei uma jovem ou um jovem, né? Infelizmente, como as coisas vão hoje, na igreja. E aí, vamos supor que isso deu no jornal. Eu não sou uma figura pública nesse grau, não que eu saiba, pelo menos. E aí, vamos supor que deu no Piauí TV. Pastor da igreja presbiteriana do Joca é preso por molestar um jovem na igreja dele. Pronto. Num cenário desse, aí vamos supor que o Alci assumiu. Eu acho que você deveria gravar um vídeo e colocar no YouTube da igreja. Irmãos, olha, vocês viram, porque exatamente para proteger a igreja. É o objetivo contrário. Exatamente. Veja, o mundo expôs. E nesse sentido, com razão, viu? Nesse exemplo que eu estou dando, com razão. É o ponto. A gente não está querendo dizer que isso aí por outros possa ser exatamente. Com razão. Não está aqui, ó. Aconteceu isso lá. Aí o pastor, nesse exemplo, né, o pastor Alci, o presbítero Marcelo, que é o vice-presidente do Conselho do Jockey, chegar e dizer, irmãos, olha, aconteceu isso. Queremos dizer que aconteceu isso. A igreja do Jockey imediatamente afastou o pastor Leonardo, entregou às autoridades locais e estamos tratando para dirimir o impacto disso na nossa igreja. Pronto. Isso é óbvio que eu concordo. É óbvio que eu concordo. Porque aí o aspecto é defender a igreja. Uhum. E nesse exemplo que eu estou dando, de um lobo que eu fui. É mostrar exatamente que a igreja não concorda com isso. Agora, a igreja... Aí, vamos exagerar. A igreja, então, vai ter um mural da vergonha aqui. Mural da vergonha, é verdade. Entendeu? O mural da vergonha. Pastor Leonardo, não. Safado. Não faz sentido nenhum, né? É triste, mas é isso mesmo. Assim, a gente tem o nosso trâmite. As igrejas, como você colocou, a marca de uma igreja pura, a marca de uma igreja verdadeira é a disciplina eclesiástica. Então, aquilo que a confissão chama de censura eclesiástica tem que acontecer. Sim. Pecados têm que ser tratados. Uma igreja séria trata pecado. Todavia, nem na situação em que tu mencionou, sendo você ou outro, sim, uma igreja, vamos pensar assim, uma igreja batista daqui vai lançar o holofote para cá, apontando dedo, espero etc. que não, né? Pelo menos espera-se.
Mas enquanto igreja presbiteriana, seja a nível local, nível presbiterial e até, quem sabe, nível sinodal, isso se tornou público, isso foi tratado e a gente fez o que o Senhor da igreja esperava que a gente fizesse. Exato. Proteger a ovelha de Cristo de lobos devoradores, né? E salientar exatamente as virtudes que a igreja tem. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6, vai até criticar exatamente o quê? De chamar a gente de fora para intermediar problema dentro, né? Uhum, exatamente, Coríntios, né? Então, dito isso, essa é a maneira de que a gente não é simplesmente aqui fazendo um comercial de que, olha, na igreja é assim, mas é como a gente entende que deve funcionar, como é bíblico. Como um sistema que a igreja presbiteriana particularmente adota, e não é somente eles não, acho que os batistas tradicionais, se aplicar o que eles acreditam, vão na mesma linha. Tá certo? A igreja episcopal, se for na mesma linha também, porque tem um livro comum de orações dele lá. Mas, infelizmente, muitas igrejas presbiterianas, incluso, nem sempre vai acontecer isso. Tá? Mas, então, segundo ponto, vimos como isso deve ser abordado dentro da igreja, com temor, com tremor. Esse é um assunto que eu sempre choro quando eu falo sempre. Para mim é difícil demais, sabe? Falar de pecado de pastor, porque me atinge, sabe? Assim, é impressionante. É, assim, eu sempre mexe comigo, porque eu me vejo no lugar. Tá entendendo? Eu me vejo como sendo um cara que podia ter cometido aquele mesmo pecado. Sabe? Eu nunca olho para nenhuma das situações dessa e dizer assim, sou incaível. Eu não quero. Isso, rapaz, eu tenho um defeito. Pronto. É feito. Eu já tive que estudar aqui em gabinete. Desse jeito. Olha, pastor, eu já traí minha mulher muitas vezes, mas nunca bati nela. Eu digo, meu filho, tu tá se vagabundo do quê, miserável? Entendeu? Então, eu não tenho que. Não é meu ponto. Olha, eu tenho meu defeito, eu nunca molestei ninguém. Sabe? Não. Obviamente, nem vou dizer um dia molestarei. Deus me livre, me defenda. Mas é o aspecto de dizer assim, cara, se não for pela graça divina, capacidade de cometer esse pecado, eu tenho. Sabe? Então, eu fico triste com isso mesmo, sabe? Porque a imagem de envergonhar a igreja de Cristo. Sabe? Igreja de Cristo. Sabe? E bem, vamos para o terceiro e último ponto aqui. Só que, aí tem outro ponto. O nome do vídeo, Grandes Teólogos. Por que se destaca em grandes teólogos que encobriram isso? Porque, veja, se esse Leonardo aqui, fizesse isso, qual o escândalo que ia ser fora do jockey? Tá, vai lá. Pronto. Se alguém quiser puxar muito, assim, pai, pastor Leonardo é famoso. Vamos lá, seu esticado. Vai ser um escândalo no Piauí. Vai lá, esticando, viu? Lembrando que aí, e para nossa própria tristeza, não estou colocando assim chacota, né, para mostrar exatamente o trabalho presbiteriano, como aqui tem que crescer e muito ainda. Se a gente pegar os presbiterianos de norte a sul do estado do Piauí, dá 1/3 de um culto da igreja de Pinheiros. É sério. Imagino. Se a gente pegar de norte a sul, todos os presbiterianos, dá 1/3 de um culto da igreja presbiteriana de Pinheiros. É muito pouco. Certo? Então, que Deus nos dê graça para crescer. Amém. Volto. Vai lá. Escandalizou o Piauí inteiro. No meu caso, melhor hipótese possível. Pior do caso, né? Pior hipótese possível. Qual é o ponto, então, de destacar grandes teólogos? Para tu. Por que tu acha que ele fosse grandes teólogos? Aí, destacando nomes como do Douglas Wilson e do John MacArthur. O que me vem à mente é minar as grandes figuras com o fim de ser mais fácil, efeito dominó, minagem demais, né? Cara, é porque hoje em dia, a gente, assim, isso dá um assunto para outro podcast, mas eu vou tentar ser sucinto. É porque hoje a ideia de figura de autoridade é muito grande. Muito, é. Entendeu? Então, por exemplo, imagina, Deus nos livre e guarde. Mas imagina, se a gente terminou de gravar o podcast, alguém mandou mensagem aqui pra gente, pastor, olha o que aconteceu. Aí assim, reverendo Hernandes cai em adultério.
É quase esfacelar IPB. Meu amigo, vai ser. Assim, eu tô sendo muito sério, não tô sendo irônico aqui. Tem 2 pastores que eu oro com frequência, que é o Reverendo Hernandes e o Reverendo Augusto. E aí, para ser muito sincero, eu espero não escandalizar os ouvintes. Eu não os escuto. Se você perguntar para mim se eu os escuto, não os escuto. Não os escuto. Certo? E não é problema, não é heresia, nada não, viu? Escuto outras pessoas. Eu só tenho X tempo no dia, eu opto por escutar outros pastores. Só isso. Mas eu oro por esses caras, assim, eu oro por esses caras. Porque se um desses caras cair, a rebordose na igreja vai ser um bronca. Rapaz, e fazendo até menção, a quantidade de vídeo desse que vai surgir aí contra a IPB, meu amigo. Meu amigo. De evangelho, de batista, seja do que for, mas rapaz... Só que aí, Alci, é onde eu quero entender, eu quero tentar mostrar para você que nos escuta uma coisa. John MacArthur, Douglas Wilson. Eu só quero adicionar um parênteses sobre o Douglas Wilson. O Douglas Wilson é um teólogo que eu sempre recomendo com ressalvas. Sim. Uhum. Eu nunca recomendo, eu recomendo assim, eu nunca recomendo o cara ler Douglas Wilson. Eu recomendo o cara ler esse livro. Leia esse livro. Eu pego o livro e digo, tá vendo esse livro aqui? Leia. Não bote o autor no Google. Tem aquela série dele muito boa. Aquela série de família é fantástica. Futuros homens, reformando o casamento, infidelidade, entendeu? Rapaz, aquele livro do Infidelidade, ele fez a melhor ilustração sobre masturbação que eu já vi na minha vida. Usa até hoje. Quando o cara diz pra mim que não tem problema tudo tal. Aí tanto é que eu... digo, sabe o que o Douglas Wilson comenta sobre isso, masturbação? Que é o quê? Que masturbação é um ato homossexual. Eu já vi essa ilustração em outro livro. Douglas Wilson. Mas ele não cita ninguém, então alguém roubou de alguém. Eu vi em outro livro essa ilustração. Foi Douglas Wilson. É um ato homossexual, que é uma pessoa do mesmo sexo dando prazer pra si mesmo. Eu digo, tão óbvio, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Já vi. Acho que Lupriolo. Pronto. A minha aposta tá aqui na ilustração foi com o Douglas Wilson. Não porque o Lupriolo tem fama disso, não. É porque esse livro Infidelidade, o próprio Douglas Wilson, no início do livro, ele vai dizer: esse livro aqui, a linguagem é pesada. Você que é mulher, não leia. Sabe? Ele quer essa Infidelidade. Um bom livro, inclusive. Para homens, um bom livro. Então, veja. Eu não recomendo o cara ler. A parte de teologia do pacto do Douglas Wilson, vá longe dela, mestre. Entendeu? John MacArthur. Mesma coisa, né? John MacArthur é dispensacionalista. Sabe o que é dispensacionalismo? Sei, mas não lembro. É a maneira do professor dizer que não sabe. Sei, mas não lembro. É a maneira intelectual de dizer não sei. Ah, não. Foi nesse livro aqui que eu vi. É John Street, eu acho. A minha aposta ainda é o... Eu falei, mas foi pra me corrigir, porque eu falei Lupriolo. Pronto. A minha aposta é, entenda, eu gosto muito desse livro aí, do John Street, bastante. É um dos melhores livros da base intelectual sobre sexo no casamento, essas coisas e tal. Eu gosto muito dele. Mas o ponto é, John MacArthur, ele entende um aspecto de descontinuidade muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento. Certo? Demais. Eu tenho uma Bíblia de estudo do John MacArthur, autografada por ele. Tá lá, John MacArthur, certo? Lá na minha biblioteca. Aí teve um ano que eu disse, eu vou ler o Antigo Testamento, lendo os comentários do John MacArthur. Meu irmão. Aí quando eu percebi, eu disse, peraí, deixa eu fazer logo um teste final. Aí eu pulei minha leitura, fui pro livro de Ezequiel, aí fechou. Não dá não, assim, entendeu? Oxi. Aí veja, só que aí que tá. Então isso é o que a gente pensa de John MacArthur sobre o Antigo Testamento. Agora, tu já leu os comentários dele do Novo? Não. Assim, bicho. Tem uma série que eu sou doido pra comprar de livretinho de estudos. Cara, os comentários de John MacArthur do Novo Testamento é, assim, top 3. É fantástico. Ele tem livros fantásticos. Meu amigo, pronto, a nossa suficiência em Cristo. Se você está me escutando aqui, pastor, eu só posso comprar um livro de John MacArthur.
Com vergonha do evangelho. Com vergonha do evangelho, nossa suficiência em Cristo. Top 3 dele pra mim é Com vergonha do evangelho, nossa suficiência em Cristo e Fogo Estranho, Fogo Estranho não li. que é sobre culto. Não li. Entendeu? Pronto. Em português, esse. Se você fala inglês, recomendo você ler a Teologia do Sono, que ele escreveu, sobre dormir. Você já mencionou. Bom livro. Então, eu quero dizer, John MacArthur errou, encobriu casos lá. Ok, que eu digo, lamento. Não devia ter feito isso. Invalida o que ele escreveu. Não. Diminui a obra que o cara escreveu. Tem nada. Só que não tem quem me convença que esse cara tem uma agenda nesse sentido. De, rapaz, não lê esse cara, não, que esse cara é um hipócrita. Não lê John MacArthur, rapaz, tu vai ler Douglas Wilson, um cara que tem, falando sobre criar homem, um cara que na igreja dele está cobertando o caso de pedofilia. Não tem que me convença isso, entendeu? Que ele quer atirar na mensagem, atirando no mensageiro. O efeito dominó são as obras dele. Exatamente. Isso é como se eu fosse criticar o pastor Alci, dizer assim, um sermão do pastor Alci, rapaz, esse sermão do pastor Alci foi muito ruim, porque ele entrou na igreja e nem me deu boa noite. Tudo bem, de novo. Lamento que o pastor Alci não tenha dado boa noite quando entrou na igreja para você, mas isso invalidou a mensagem do homem. Aí o exemplo que eu ia dar lá atrás para não esquecer. Esse livro, Calvino de Genebra e Reforma. Todo mundo fala do caso de Calvino e Serveto. Bicho, nesse livro, assim, eu não lembro nem o nome do coitado. O autor cita o caso de Calvino com um professor francês lá, que propagou uma heresia. Diz que mais do que Serveto, nesse caso, Calvino agiu diretamente para esse cara ser expulso de Genebra e nunca mais conseguiu um emprego na vida. Literalmente, o homem morreu de fome. Literalmente, o homem morreu de fome. Eu li aquilo, eu parei, encostei. Disse assim, tem um elemento de dúvida. Eu não posso dizer, por causa de um livro, é necessariamente verdade. Mas vamos supor que seja. Jogar fora as institutas. Exato. Cadê meus institutos? Meus comentários de Calvino. Taca fogo e tudo. Isso diminui o trabalho de Calvino. Então, o meu ponto para você, ouvinte, e em particular os jovens ouvintes, que olham muito para esse aspecto de autoridade, que olham muito para esse aspecto de, sabe? Olha a mensagem. O seu pastor tem que ser um exemplo? Tem. 1 Pedro 5 ordena o seu pastor ser padrão dos fiéis. Mas tenha certeza que esse cara está dizendo isso no consciente ou no subconsciente para dizer, agora olhe para mim. Não olha para John MacArthur, não. Não olha para Douglas Wilson, não. Olha para mim. Eu quero estar no lugar desses caras. Entendeu? Enquanto eu digo isso com toda tranquilidade, sabe assim? Toda tranquilidade. No auge dos meus 40 anos, hoje eu tenho plena consciência disso. Acho que quando eu tinha a idade do norte, tem 23 anos. 22, pior ainda. Eu fui ordenado nessa idade. Então, quando eu tinha 22 anos de idade, eu achava que eu ia ser o próximo Lutero, sabe? Achava mesmo. Que ia ser o próximo Calvino. Achava, vou nem mentir. Achava mesmo que eu ia ser o próximo. Não, as duas coisas. Eu queria e achava que ia. Meu amigo, pecado. Hoje eu posso dizer, olhando de trás para frente, orgulho, vaidade, escolha. Tá? Aí hoje, com 40 anos, eu disse assim, rapaz, Deus levante homens como Augusto, como Hernandes, e me deixa aqui pastoreando a igreja, sabe? A igreja precisa de mestres, mas precisa mais de pastores. E eu me vejo nessa posição. Tá? Então, assim, tenha muito cuidado. Com isso eu estou dizendo que esses caras continuam sendo exemplos. Não, a igreja do Douglas Wilson se posicionou, mostrou até os aspectos do equívoco deles que eles cometeram. Tá? O que é um bom sinal. Exatamente. Não é excelente sinal. Excelente sinal. Mas não deixe com que isso assim, rapaz, eu não gosto mais daquela mensagem porque
pregador fez isso de errado, sabe? A gente tem que ter cuidado. Porque se a gente for tomar cuidado com isso, tirando Cristo, me diz um personagem bíblico que não tem defeito. Todos, né? Você provavelmente, entre todos vocês que nos Pensa escutam, Daniel, alguém viu, Daniel e José, são os José. dois personagens bíblicos que alguém vai dizer assim, que é até complicado que a Bíblia não reputa erros dele. Tá certo? Pronto. A parte desses dois, eu até consigo ver erro em José, tá? Falando lá dos irmãos. Isso, no início, sabe? Eu até consigo ver erro em José. E quando Jacó troca a mão para abençoar, ele, não, meu pai, não é assim não, entendeu? Verdade. Mas Daniel realmente não tem mesmo não, sabe? Assim, não é narrado. Pronto. Tirando essa exceção, todo personagem você vê que é relatado defeito. Aí pronto, aí Abraão vai deixar de ser um exemplo. Aí pronto. Vai dar fé. Porque usou a mulher como escudo porque tava com medo de morrer. Vê, bandido. Pra isso, Abraão. Tem no mínimo um Davi que tá nos escutando aqui. Vai trocar o nome. Tem um Davi. Não, vou trocar meu nome. Vou lá no cartório, porque eu não posso ter o nome de um adúltero assassino. E esse é meu medo. Que esse tipo de vídeo vem de uma religião que é centrada no homem. Centrada no homem. Sabe? Enquanto o evangelho vai pegar um assassino como Paulo. Um assassino como Paulo. Para dizer, eu, pela graça de Cristo, sou o maior de todos os apóstolos. É esse o evangelho que a gente acredita, assim. Sabe? Então eu lamento se esses homens encobriram ou cometeram esses erros. Lamento de verdade. E lamento ainda mais por quem sofreu esses abusos, óbvio. Mas a beleza do evangelho é que no mesmo lugar e na mesma pessoa que é Cristo Jesus tem esperança para os dois. E a igreja de Cristo é maior do que os dois. Sabe? Então eu espero que essa conversa não coloque a gente no meio de uma treta. Não, acho que não. Espera, nem tem cacife isso, né? Não ainda. Vai, um dia chega. E é interessante que, assim, a gente deixa claro, Léo, que a gente pode até lamentar também um vídeo, o famigerado vídeo aí, que a gente fez uma menção, porque os nossos 3 lamentos têm a ver com a glória de Cristo, né? Sim. E, consequentemente, porque Cristo é glorioso, com a honra que a igreja merece, né? Seja a vítima desses abusos, seja o pessoal que encobriu o abuso, seja o indivíduo que fez o vídeo, todos eles macularam a glória de Cristo, consequentemente desonraram aquela que é chamada de noiva do Cordeiro, né? Que Deus tenha misericórdia da vida deles e que eles encontrem esperança no noivo, Cristo Jesus. Amém. Tá? Então, a gente vai passar para o sorteio, mas antes, deixe seu comentário, deixe seu like, né? Subscreva no canal, todo aquele papo do YouTube aí que você já sabe. E comente embaixo no que a gente puder servir, vai ser bom. Então, Norton, como é que vai ser o sorteio? Primeiro vai ser o quê? A caneca ou o livro? Primeiro vai ser número 1, número 2, número 3 e número 4. Certo. Agora não são 3. São 4, que beleza. Isso, são 4 sorteios. Beleza. Os 2 primeiros, caneca. Beleza. Então, o vencedor do primeiro sorteio. Vamos agora, vou passar a minha imagem. Pronto, agora estou aparecendo aqui. E vamos para o primeiro sorteio. Então, estamos aqui no sorteio.com. Temos um total de 449 comentários carregados aqui. Eu sei que teve só um cidadão que comentou 100 vezes. Vamos ver se ele vai ganhar, se valeu a pena. Provável, né? Os algoritmos vão... Sortear um ganhador. Foi tudo no 5, DIPJ, 4, né? 3, 2, 1 e... Samara Cristina, primeiro, número 1. Samara. Samara Cristina, anota aí pra gente falar no final. Anota aí. Peraí, deixa eu anotar aqui, moço. Não sorteio o segundo aí, não. Cristina. Eu conheço esse nome, talvez Samara Aqui tá como Cristina. Aqui tá como terceiro ganhador, porque eu tinha feito uns testes antes. Certo. Só pra deixar Samara claro. Cristina, Mas a Samara tá aqui. Cristina é a
Primeiro ganhador, Samara Cristina. Podemos ir para o segundo? É a caneca também. Então, a Samara ganhou uma caneca. Samara ganhou uma caneca exclusiva do Papo de Papo de Pastor. Pastor. Samara com 2 M's, eu presumo, né? Deve ser essa irmã aqui. Conhece? Samara Cristina, exato. Samara Cristina com dois M's. Samara.Cristina, não é isso? É. Pra mulheres e tudo. Rapaz, não tô ligando o nome da pessoa, não. E Ok. Opa, Samara, parabéns. Segunda vencedora da caneca. Vamos agora para o segundo Assumindo sorteado. Peraí, eu não lembro da regra. Mas quem ganhou não pode ganhar de novo, não. Ou pode? Não, quem ganhou não pode ganhar. Beleza, só pra confirmar. Vai lá. Vou voltar aqui a tela. Pronto. Vamos agora para o segundo ganhador. Sortear um ganhador. 3, 2, 1 e... Bruno Maciel, olha só. Olha aí, eu acredito não. Bruno Maciel. 5. Ai, 7 e 1, rapaz. O seminarista daqui ganhou o negócio. Ganhou aí. Caneca também não, é o quê? Caneca. Ganhou aí, caneca aí. Rapaz, o bicho vai gostar da caneca. Vamos pro livro. Agora o primeiro livro aí, é só conferir aqui. Mas o primeiro livro... A palavra final. Do Palmer Hobbs. Palmer Hobbs, livrão. Bom livro. Estamos com a tela novamente Eu só aí. tenho uma crítica a essa nova edição, que não sei porque cagar d'água não colocaram o título do livro na lombada. Aí na biblioteca, é sério, aí fica só preto. Vamos lá. Sortear um ganhador. Contando. E... Camila C. Reis. Camila Reis. Ah, é Parnaíba. Ah, Camila, que era de Parnaíba, que é América, do Maranhão. É. Ah, pronto. Ela tá lá no Maranhão agora. Camila Ela tá Reis. vindo pra cá por esses dias. Pronto, Camila. Coisa boa. Até falei com ela esses dias. Coisa boa. Parabéns, Camila. E agora vamos para o último sorteado da tarde, da manhã. Você pode estar assistindo aí. Que vai ganhar... O que é um culto? Verônica Cachos, 21 aí. A Verônica daqui da Deixa eu igreja. Isso. Domingo a gente entrega. Aí pronto. Se brinca, ela até tem esse livro, mas eu Verônica dou outro pra ela. Cachos É. ou Castro? Cachos, é porque o Instagram dela Não, é porque a Verônica Castro, aqui da igreja. Castro é lá de Piracuruca. Não, é a Verônica aqui Mas da me diz igreja. uma coisa, tira a dúvida Hotel. aí. Como é que ficou aquela regra de quem é de fora? Que eu acho que essa Samara, ela não é daqui Aí não. vai entrar em contato, porque volta e meia... Tá. com todos e vai resolver como é entrar. Eu acho que ela é de Pernambuco. A Samara é de Pernambuco, mas a Camila tá no Maranhão. Mas volta e meia ela tá por aqui. Ela tava lá no Congresso da Federação. Foi a última vez que eu falei com ela. Pois pronto. Pois parabéns aí aos vencedores. Deus os abençoe. Em particular a Samara, que tá aí na minha terra. Eu acho que tá na minha terra. Tá em Pernambuco mesmo? Pernambuco, pelo que eu tô vendo Pronto, aqui. tá na minha terra. Espere o contato pra gente ver como é que lhe envia. Tá? Se tiver no Recife... Minha mãe tá indo para lá em julho. Aí até leva, tá? Mas se tiver no interior de Pernambuco, essas coisas, a gente vê como é que manda, tá bom? E, mais uma vez, obrigado por nos acompanhar aí, quem tá desde o início, obrigado. E siga pra gente aí pelos próximos 100 episódios. Pessoal, Deus abençoe, valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.